mais aprecia em nós. É que nós pensamos que muitas vezes que Deus aprecia mais em nós os talentos, a beleza, a sabedoria natural que Ele nos deu. Às vezes pensamos que Deus aprecia todo o nosso esforço para aparecer, para as pessoas olharem e reconhecerem. Achamos que Deus aprecia muito em nós o reconhecimento que o mundo nos dá. Eu até quero vos dizer que raramente os muito reconhecidos no mundo são assim tão reconhecidos por Deus. Não há outras exceções. E não há dúvida que nós temos vivido uma época cristã, o século XXI, vindo também do século XIX e XX e até o XVIII não tanto, mas XIX e XX, com a sensação de que os dons do Espírito em nós há que fazem que Deus se agrade de nós, enganando-nos, porque os dons são oferecidos por Deus a nós para a edificação da igreja. Você está cá? Os dons são dádivas que Deus dá à nossa vida para que através daquilo que Ele nos dá, possamos dar para que o povo seja abençoado, os que nos rodeiam. Mas não é isso que Deus mais aprecia em nós, não é os nossos dons. Também vos vou dizer que também não é a tua fé. Porque tu podes ter a fé que transporta os montes de um lado para o outro e também pode ter menos valor. O amor, por exemplo, é a revelação de algo interior no nosso coração que pode existir em nós sem Deus. Eu posso ter muito amor. Há pessoas que são ateus, são agnósticos e revelam uma compaixão pelo próximo, pela necessidade, pela miséria, por tanta coisa que o mundo... E não tem Deus, até tem amor. Claro que tudo o que eu disse é importante. Mas aquilo que Deus mais aprecia no ser humano, mais do que as suas ofertas, sacrifícios ou qualquer outra coisa, chama-se obediência. É a obediência a chave de tudo. A obediência é a base, veja bem, de tudo aquilo que Deus mais aprecia no ser humano. Podíamos dizer o que quiser e até argumentar o que quisermos. A obediência é a base de tudo o que fará agradar a Deus. Aquilo que Deus mais aprecia em nossa vida, não há dúvida que é a nossa obediência. A nossa obediência, olhe com atenção o que eu vou dizer, a nossa obediência revela a nossa fé. A nossa obediência também revela o nosso amor. E a nossa obediência também revela até onde estamos prontos a ir em sacrifícios por causa de Deus. Quando eu obedeço, estou pronto a revelar a minha fé. Porque a minha fé, ela é uma expressão do que eu acredito. A minha obediência é a expressão daquilo que eu, como ser humano, estou pronto a fazer para agradar a quem obedeço. A minha fé nem sempre mostra o que eu estou pronto a fazer, só mostra o que eu acredito. O meu amor vai mais longe, o meu amor mostra naturalmente em relação à minha fé quanto eu estou pronto a sofrer por amor, quanto eu estou pronto a dar por amor. Mas a minha obediência revela algo cego no meu coração. Eu por obediência faço o que tenho que fazer, sem questionar quem me manda fazer. Quando eu obedeço, eu não questiono. Quando eu obedeço, eu não pergunto porquê. Quando eu obedeço, eu tenho uma convicção plena de que o plano de Deus e a vontade de Deus é aquela, ponto. E o problema da maioria das pessoas que caminham nas comunidades, e eu quero vos dizer que esta palavra foi dada há 15 dias em Fátima à noite, e por isso que alguns vão ouvir 2 vezes. E eu tenho palavra para si. Pastor, não tinha nada para pregar. Eu vou-te dizer. Paulo disse, não me cansarei de vos dizer as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em vós. Disse Paulo. Então a obediência, ela revela de facto quanto estou pronto a fazer, independentemente da minha condição física,
da minha condição financeira, da minha condição espiritual, da minha condição, até pode ser uma condição de guerra, a minha obediência revela aquilo que eu estou pronto a fazer. A Bíblia diz em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A Bíblia chama a muitas pessoas filhos da desobediência. Em Colossenses 3, diz assim, pelas quais coisas, 3 verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Há filhos da desobediência. E a desobediência se traduz e se explica de uma forma muito clara. Deus manda-te pela direita e tu vais pela esquerda. Ou por outro lado qualquer, mas não vais pela direita. Deus manda-te para a frente e tu vais para trás. Por isso que o salmista dizia, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E o salmista também diz que Deus aborrece a duplicidade de vida. Pessoas com uma vida dupla. Pessoas que na igreja são muito crentes, fora da igreja não são nada crentes. Num lado parecem santos, no outro lado não parecem nada santos. Chama-se uma vida dupla. Tem 2 momentos da sua vida em que vestem 2 capas diferentes. No momento vestem a capa de crentes, no outro momento vestem a capa de igual aos outros. Nós fomos chamados, a pior é que às vezes é pior. Estava um pastor a dizer-me sobre pastores em determinado país que são os mais cauteiros, os com quem as pessoas menos querem negociar, são muitos pastores. E eu digo, pastores? Sim, pastores. Não pagam as rendas, mentem, dizem, comprometem-se e não cumprem. Porquê? Porque será que há uma crise tão profunda nos nossos dias de integridade, de verdade? Pessoas que mentem facilmente, pessoas que não cumprem os seus contratos, pessoas que com muita facilidade dizem, por exemplo, nunca disse isso, ou nunca fiz isso, ou nunca falei isso. Pessoas que muito facilmente, no seu compromisso, são completamente alheias àquilo que é a sua honra na sua palavra. Em Portugal, não sei noutros países, mas em Portugal, há bem poucos anos, dizia-se que uma palavra valia mais que uma escritura. E hoje nem a escritura presta. E a Bíblia fala destes tempos. Nos últimos tempos as pessoas desonrarão a sua palavra. Não serão pessoas que honram os contratos. E nós, irmãos, temos que entender como cristãos que a nossa obediência é a base daquilo que vai agradar a Deus, mais do que qualquer outra coisa. E muitas vezes nós achamos que basta darmos o dízimo e está tudo resolvido. Mas não está. Essa é só uma parte da nossa obediência. Alguns acham que nem isso precisam dar porque estamos a viver o tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo em que vale tudo. Uma outra mentira do diabo. Outros acham que não, eu sei que tenho que obedecer ao Senhor, eu sei que tenho que amar a Deus, eu sei que tenho que viver desta forma, mas logo mais falham em outras coisas horríveis. Como espalhar contendas entre irmãos, como criar divisões, como fazer coisas horríveis que mais destroem do que abençoam. A desobediência. A Bíblia fala de um homem, em Atos 13, 22, que foi desobediente parcialmente. Mas já vamos chegar aí. Na tradução NVI diz assim, em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Alô? Porquê é que Saul foi ou não foi escolhido de Deus? Saul foi eleito rei porque ele, de acordo com os princípios de Deus, aquele homem estava o mais atualizado no coração, na sua atitude, na escolha de Deus. Não porque ele era o maior de todos, que diz que o seu tamanho era superior a qualquer cidadão judeu, mas porque ele tinha um coração bom, que queria, que buscava, mas que se corrompeu.
E é interessante que Deus anulou Davi como rei porque ele desobedeceu. Fez uma desobediência parcial, como vamos estudar a seguir. No entanto, Deus olha para Davi e diz que este é um homem segundo o meu coração, fará tudo quanto eu pedir, fará toda a minha, diga comigo, toda, é possível pôr no ecrã, por favor, fará toda a minha vontade. Ou seja, não é algumas vontades, não é viver com alguns princípios, é toda a sua vontade. Olhem que Davi não foi sempre assim. Davi falhou. Eu não acho que Davi seja o melhor exemplo humano para mostrar o lado bom do homem. Por contrário, Davi consegue mostrar o lado que nós somos capazes de fazer de tal maneira que agradamos a Deus, somos usados por Deus, temos coragem, em nome de Deus, fazer coisas enormes, mas o mesmo Davi mostra o lado do homem mau. Consegue matar, adulterar, trair, fazer mal. O mesmo homem faz as duas coisas. Para mim, Davi não é um grande exemplo. Mas aqui ele era, porque Deus trabalha na base do que estamos a viver hoje, embora Deus saiba o que vamos fazer amanhã. Hoje Deus pode te usar de uma forma sobrenatural. Deus pode usar-te para fazer coisas incríveis, mas amanhã tu podes ser usado para fazer coisas horríveis. O teu hoje pode não ser o amanhã. Por isso que nós temos que olhar para Deus e para as pessoas de uma forma muito especial. Para Deus como aquele que ama, perdoa, restaura. Pode dizer amém? Para as pessoas como aquelas que hoje são um veneno, são más, são o pior que existe no mundo, mas que se um dia Deus pegar na sua vida e se elas deixarem Deus pegar nelas, podem se tornar as melhores pessoas do mundo. Por isso não cabe a ti julgar as pessoas, embora pelos frutos conhecemos-las, mas cabe a ti amar, perdoar e dar oportunidades, sejam elas quais forem e quantas forem. Você está cá? Então nós temos que entender que a nossa obediência fará com que Deus nos escolha para algo grandioso. A tua obediência e o teu coração revela até onde vai, onde podes ir, onde és capaz de ir, até onde a tua fé vai, até onde o teu amor vai, até os teus limites chegarão, porque Deus nunca te irá pedir nada acima daquilo que tu podes suportar. Em Josué 1:8, a Bíblia diz: não deixe de falar a palavra deste livro da lei, dizia Deus a Josué, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Olha o que diz o texto. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem sucedido. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Irmãos, seja independentemente da idade, seja adolescente, seja uma criança, seja um jovem, a nossa vida, o nosso propósito de vida precisa de ser obediência. A nossa obediência é a base de todo o sucesso que vamos ter no futuro. Porque é que Deus não me faz isto? Porque é que aquele tem sucesso e eu não tenho? Porque é que aquele é próspero e eu não sou? Porque é que aquela pessoa consegue florescer e a minha vida não dá certo? É só fazer as contas. A matemática de Deus é muito simples. Obediência. A obediência, sem dúvida, é algo tão grandioso. E se você for a Deuteronômio, a tantos textos, nós temos que entender que tudo na tua vida tem que ter como medidor a tua obediência. Obediência. Vocês estão a ouvir? Diz para quem está ao teu lado: precisas de obedecer. Doa o que doer a quem quiser, a obediência é a base da nossa bênção. A desobediência é a base da nossa maldição. Não há, pela obediência de um veio a bênção a todos nós. Pela desobediência de alguém entrou o pecado no mundo.
Olha o que Jesus falou de si próprio. João 6,38, eu agradeço que meta o versículo. João 6,38. Porque eu desci do céu, disse Jesus de si próprio, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja o que é que Jesus falou de si próprio. Olha, outro momento ele disse, a minha comida e bebida é fazer a vontade de Deus. Aqui ele diz, eu desci do céu, ele está a falar, ele que era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas despiu-se da sua divindade para se tornar um homem, a 100% homem, semelhante a todos nós, com necessidades humanas, com tudo o que um homem precisa. Ele também precisava, foi tentado em tudo, como diz a Bíblia, sem pecar. No entanto, a Bíblia diz, ele falou de si mesmo, eu vim para a terra não para fazer a minha vontade, porque a vontade humana, ela uma vontade de Deus é outra. A minha carne puxa para as coisas da carne, o meu espírito puxa para as coisas do espírito. Ao ponto do Senhor Jesus estar em Getsemane, e ele quando estava para tomar o cálice das nossas iniquidades, ele pôde orar e dizer, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a vontade dele, mas a tua. Então Jesus, na qualidade de um homem que veio para salvar a humanidade, porque era necessário alguém derramar o seu sangue para salvar o homem do seu pecado, como diz a Bíblia em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Jesus, ele veio para nos salvar. E ele próprio disse, é duro este momento. Os discípulos adormeceram porque não conseguiram orar com ele. Mas ele disse, então não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu não sei o que é que se passa na cabeça de muitos de nós, mas a nossa obediência, irmãos, é algo fantástico. Claro que eu podia intencionalmente falar de coisas. Podia falar de dízimos, que é o que mais se fala, não é? Para os irmãos terem prosperidade. É bíblico, com certeza que é. Não foi do Antigo Testamento, é do presente. Jesus nos ensinou que devemos fazê-lo. Podia falar também de não mudeis, não, obedecei em tudo, diga comigo, aos vossos pastores. Quando desobedecemos ao pastor, estamos a desobedecer ao Senhor. Quando desobedecemos às autoridades, estamos a desobedecer ao Senhor. Diga amém. Está escrito, até aos políticos. Nós temos que obedecer às leis do país quando elas não se interpõem nas leis de Deus. Eu podia falar de tanta coisa. Mas, queridos, vocês sabem isso tudo de cor e salteado. Este livro que o pastor Luciano Subirá trouxe e escreveu sobre a graça, eu recomendo todos comprarem, mesmo que estejas online, que não possas comprar, nós compra onde puderes, porque este livro nos revela algo muito importante que se tornou perigoso. As pessoas pegam na palavra graça, que é o favor de Deus, e como diz lá a doutrina dos Nicolaitas, que era a liberalização de pecar à vontade porque a graça é maior. Certo? E muita gente pegou no livro Graça para dizer que vale tudo. No livro, não, na palavra. Este livro ensina de uma forma que eu ainda não o li todo, só comecei, mas vi o índice e gostei, por isso temos ali muitos livros para você comprar. Leve, toda a família devia ter este livro e ler. E ele explica a graça, o abuso da graça. Porque graça é o favor de Deus sobre os desobedientes. Sem dúvida. Mas há mais do que desobedecer. Quando Jesus disse, vai e não peques mais, ele deu uma ordem. Estás perdoada, mulher, mas não peques mais. Quando Jesus curou o paralítico de 38 anos, Jesus disse, olha, vai, pega na tua cama. Mas disse-lhe mais tarde, não voltes a fazer aquela porcaria que fizeste, para que não te suceda coisa pior. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar, não é? O facto de estarmos debaixo da graça, não usemos da graça para dar lugar à libertinagem, ao vale tudo. Deus precisa que nós entendamos a obediência. A obediência
precisa de ser imediata. Diga comigo, eu tenho que obedecer já. Não é amanhã, é agora. Se estás em alguma área na tua vida em desobediência, a tua obediência precisa ser hoje. A obediência precisa ser agora. Não é amanhã eu começo, é hoje. Eu estava a ouvir o pastor Subirá na conferência, que eu espero que vocês para o ano, todos aqueles que são líderes ou querem ser ou querem servir ao nosso Deus, eles que espero que para o ano vamos todos lá à conferência, a fortalecer. E ele estava a dizer que às vezes o Espírito Santo leva-o a jejuar e ele não espera para amanhã, ele começa logo ali. A ausência de comida, logo ali. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes queremos usar o favor de Deus e dizer que Deus é amor, Deus é bondade e vale tudo para pecar. E o pecado, de acordo com a Bíblia, é separação de Deus. O pecado gera condenação, o pecado gera maldição. E o pecado entra pela desobediência. Então, primeiro, a obediência, não é? Ela é melhor do que a própria atitude de fé. Eu ser obediente posso revelar mais valor para Deus. Ouça o que eu vou dizer. Para o homem não conta a tua obediência. Para o homem conta a tua fé. Conta aquilo que tu realizas e mostras. Podes ser muito desobediente e teres muita fé. Porque a fé é um sentimento de crer. A obediência é muito mais do que isso. A obediência é quando ninguém obedece, tu obedeces. Quando ninguém vê, continuas a obedecer. Quando o tempo é contrário, continuas a obedecer. Quando tudo vai bem, tu obedeces. Porque há dois tipos de pessoas. As pessoas que são desobedientes na fartura e outras são desobedientes na falta. Há pessoas que na fartura são muito obedientes também. São muito agradáveis. Mas quando falta, tornam-se pessoas más, pessoas argumentativas, pessoas que todo o argumento serve para tudo. A tua obediência é melhor que a tua fé. Para Deus, porque a Bíblia também diz que fé sem obras é morta. No entanto, a nossa obediência revela aonde chega a nossa fé. A obediência precisa ser imediata, precisamos de obedecer no nosso interior. Porquê é que eu digo isto? Porque quando eu obedeço, posso obedecer irritado por dentro. É mentira. Eu estava a dizer nesse domingo que ministrei esta palavra, você acha, sempre que eu dou o meu dízimo, estou sempre com vontade de o dar? Há meses que é difícil. Há meses que o dinheiro não chega. Há meses que a gente diz, uau! E deixe-me dizer-lhe, às vezes quem mais ganha é quem mais dificuldade tem. Tem mais responsabilidades, tem mais isto, tem mais aquilo. Ganha mais, mas também tem mais isto e mais aquilo. Mais impostos, mais não sei quê. Mas a tua obediência fará com que Deus te proteja a tua casa. A tua obediência sincera e verdadeira, obedecer não só no teu dinheiro, não só obedecer numa ação, numa atitude, numas palavras, fazendo algo que até nem te apetece, mas tu interiormente dizes, não, eu não quero obedecer, o meu corpo não quer, o meu espírito não quer, mas Deus manda e eu vou fazer. E quando tu o fazes, nasce uma alegria profunda no teu coração. A tua obediência precisa ser interior, não só imediata, mas precisa no teu coração haver alegria por obedecer. Amém? Por isso que a obediência também é preciso que seja inteira. Eu preciso de ser inteiro na minha obediência. Eu não vou obedecer parcialmente. A obediência parcial é o nosso aspecto, a obediência parcial, e quando eu digo a obediência é melhor do que a fé, é o nosso primeiro ponto, e na obediência parcial é desobediência. Há gente que obedece parcialmente. Por exemplo, há pessoas que obedecem numa área de fidelidade à esposa, mas logo mais cobiçam a mulher dos outros. É uma obediência parcial. Porque a Bíblia diz, de acordo com Jesus, que o adultério desejado já é adultério. Ou não é? Cobiçar uma mulher já é adultério.
Então a obediência parcial é perigosa e é desobediência. Um dos maiores exemplos que temos na Bíblia, talvez um dos maiores, é realmente o rei Saul. O rei Saul tinha uma ordem, e note que ele foi à guerra. A Bíblia mostra que ele foi para destruir os amalequitas. A ordem era, lá no capítulo 15, 1 Samuel, que vocês podem ler em casa. A ordem era, mata tudo, destrói tudo. Não tragas nenhum animal, não desejes nada do que lá está. E ele não matou o rei. Trouxe o rei. Porquê? O rei era símbolo de um troféu. Trazer um rei para ficar preso era sinal de superioridade. Era mais honrado o rei que guardava outro rei para o humilhar do que um rei que mata outro rei. E então ele trouxe o rei dos amalequitas. Segundo, o povo trouxe também os animais melhores que havia lá. E sabe, e quando Samuel chega à presença do rei, ele ficou tão indignado, Samuel, e diz aquele grande verso que nós temos. Porém, disse Samuel, lá em 1 Samuel 15, 22, porventura tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o entender ou atender melhor do que a gordura dos carneiros. Deus estava indignado com Saul. E é interessante porque muitas vezes nós achamos que, olha, vamos aqui pôr uma coisa. Uma pessoa que trabalha. Ai, pastor, não posso ir à igreja, não posso servir porque tenho um trabalho que não me dá para fazer. Mas eu vou dar o meu dízimo ao Senhor. Vou ganhar mais e vou dar mais ao Senhor. Olha, Deus preferia o teu dízimo do ordenado mínimo do que o teu dízimo de 10.000 euros. Sabes porquê? Porque tu, enquanto ganhas dinheiro, enquanto estás obcecado por esse dinheiro, enquanto vives nessa atitude, não alimentas a tua alma, não estás com a tua família, não estás na igreja, não serves ao Senhor, a tua vida em termos espirituais é zero. Mesmo que tu sejas fiel, Deus prefere que tu tenhas comunhão e intimidade com Ele e que tu consigas perceber uma coisa, porque ainda não falámos de uma obediência importante, mas já vamos falar. Deus dá mais valor àquele que é fiel, obediente e faz a sua vontade, do que todo aquele que aparentemente obedece. Veja o que é que Saul fez. Saul teve uma aparente atitude de obediência. Há um texto na Bíblia que eu li lá, mas não vou ler aqui todo, que é em Lucas 17, 1 a 10, que o Senhor Jesus está a falar sobre perdoar o seu irmão. E é interessante, verso, por exemplo, número 3. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Lucas 17. Repreende-o, se pecar contra ti. 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrepende-me, perdoa-lhe. Jesus estava a dizer isto aos discípulos. Se eles pedir perdão 7 vezes, sabe o que é que eles perguntaram a seguir? Então os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta a nossa fé, a desviar o assunto. O assunto não agradava. Perdoar não é bom. Perdoar irrita. Perdoar quem nos ofende é algo muito chato. A gente não quer perdoar. Você quer? Quem te ofende? 7 vezes ao dia, se o teu irmão pecar contra ti, vem, perdoa-lhe. A seguir eles mudam o assunto. E o mais incrível disto é o que vem a seguir. Os discípulos, sabiamente, como isto é um assunto irritante, sobre o perdão, porque muitos de nós não conseguem perdoar. Muitos de nós foi magoado lá na infância, foi magoado há um ano atrás, foi magoado ontem e diz, não perdoo. Eu quero te dar uma notícia terrível. Não és perdoado também. Quem não perdoa, não é perdoado. E logo mais a seguir, diz a Bíblia, e disseram os apóstolos, Senhor, acrescenta a fé. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este mundo, agarra-te aqui, planta-te no mar, e ele vos obedece. E depois vem por aí afora. E no versículo 10, o Senhor Jesus disse, vamos no 9, porventura dá graça a tal servo porque fez o que lhe foi mandado,
Creio que não. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que só obedecem aquilo que têm que obedecer. Ponto. É isso que Jesus... Não tires este versículo. Quando obedeceres a tudo o que foi mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus está-nos a dizer que há pessoas que só obedecem aquilo que é o limite. Não vão além do limite. Isto é, por exemplo, eu só contribuo para a igreja aquilo que está escrito. Ponto. Por exemplo, eu perdoo a pessoa, mas não quero mais nada com ela. O que também não é perdão. Muitas vezes nós achamos que vir à igreja, ser fiel naquilo que é normal, é suficiente. Quero-te dizer, a tua missão como cristão não é só vir à igreja. Não é só entregar uma oferta ao Senhor. Não é só não pecar no sentido de não adulterar, não roubar, não mentir, etc. Tu foste chamado para ser testemunha de Jesus. Tu foste chamado para brilhar no meio das trevas. Foste chamado para ser sal. Foste chamado para falar do amor de Deus ao teu próximo. Tu não foste chamado para trabalhar e sustentar os teus filhos. Tu foste chamado para isso e muito mais. Você gosta daquele empregado que quando está a trabalhar para si, ele à hora em ponto larga o seu serviço? Hã? Não é capaz, estava a acabar, vamos falar de obras, estava a acabar a parede, ou aquele bocadinho de pintura, ou aquele reboco, e chegou à hora de fecho e vem-se embora, deixa a parede por acabar. Mas ele vai dizer para o seu patrão, mas eu trabalhei as 8 horas, não tenho obrigação de fazer mais nada. Deus diz para aqueles que só fazem aquilo que parece a ordem, é inútil. Não foste chamado para fazer só o que Deus te pede no sentido dos limites. Quando Deus nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, isso é a base de começo, não é o fim da linha. A tua vida não foi para viveres confortavelmente, tu e a tua família, e ignorares os outros. Tu não foste salvo para ficar salvo só, foste salvo para lutar para a salvação dos outros. Tu não foste chamado para obedecer nos limites. Tu foste chamado para muito mais do que isso. Amém? É isso que Jesus está. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. A obediência é mais importante que a nossa fé. Ah, pois é. Anda aí gente atrás de dons e de fé e de pastores e pregadores e evangelistas e profetas e apóstolos, quando tu tens tudo na tua casa. Obediência não é vir ao culto ao domingo. Obediência não é vir no domingo à sexta. Obediência é todos os dias ter comunhão com Deus. Todos os dias estar na sua presença. Todos os dias ler a sua palavra. Todos os dias buscar o Senhor. Todos os dias pedir a Deus que nos ajude a entender o seu projeto para este dia. A obediência também é melhor que sacrificar, como já começámos a ver. A história de Saul revela isso mesmo. Quando ele ouviu Deus a dizer para destruir tudo, até os animais, e ele protegeu o rei dos amalequitas e o melhor dos animais, desobedecendo ao princípio estabelecido por Deus. E agora, olha o versículo 3, que diz, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, tudo. E o que aconteceu foi que Saul fez com que Deus mudasse a sua posição. Em 1 Samuel 15:11 diz Deus, arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Irmão, para pensar na tua vida. Para ver o que é que se passa com a tua obediência. Pensa se tu estás obedecendo a Deus naquilo que Ele quer. Não precisas de vir ainda, Corino. Pensa se tu estás a obedecer em tudo o que Ele quer. Pensa. Para pensar. Para pensar.
no que é que tu estás em desobediência. Saúl usou argumentos incríveis e errados. 1 Samuel 15:20 disse Saúl: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Só ficou o reizinho. Deus tinha mandado matar o rei. E também trouxe. O povo trouxe o melhor do gado. Tão certinho, não é? O rei podia ser que se convertesse ao Senhor, não é? Primeiro argumento, poupou o melhor do gado. Poupou o rei. Segundo argumento, poupou os animais. Estes argumentos espirituais são incríveis. Amados, o argumento dos animais consegue ser pior que o argumento do rei. O argumento do rei era uma ação de poder, de força, de humilhação, de subjugação. Mas o argumento dos animais era um argumento espiritual. Ele disse: vamos oferecer ao Senhor, vamos sacrificar estes animais ao Senhor. Tantos argumentos assim na nossa casa, nos nossos dias. Podemos ver todos os argumentos que quisermos, mas não vale nada desobedecer. Tu podes ter argumentos para não vir à igreja, argumentos para não servir ao Senhor, argumentos para trabalhar mais do que o que deves, argumentos para não seres fiel nisto ou naquilo, argumentos que quiseres, meu amado. E argumentos tão espirituais que há nos nossos dias. Hoje temos especialistas em argumentos. Há bocado estávamos ali no café e alguém estava com um argumento engraçado. E eu lembrei-me logo do argumento de Adão. Adão foi tão bem argumentado para Deus. Foi ou não foi? A mulher que tu me deste, essa mulher maravilhosa, ela me fez comer da árvore que tu disseste para não comer. A culpa é dela. Tão espiritual o nosso Adão, não é? Tão querido. A culpa é do vizinho sempre. E a Evazinha, que maravilhosa, linda, esbelta, talvez a mulher mais linda do mundo, jamais criada, não é? A serpente me enganou. A culpa é sempre dos outros, dos nossos pecados. A nossa desobediência, espiritualmente conseguimos arranjar argumentos. Olhe, não... Pense comigo e aceite se quiser. Esta casa podia estar cheia. Sabe porquê é que não está? Alguns têm empregos que não conseguem falhar. Mas mesmo esses devem de orar para Deus lhe dar um trabalho que possam servir ao Senhor. É o desafio que eu tenho para vocês. Outros estão a trabalhar. Podiam estar a trabalhar no outro dia. Será que Deus, quando disse de 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás, será que isso era só para o Antigo Testamento? A questão do sábado é para o Antigo Testamento, está escrito na Bíblia, percebe-se? Embora seja um assunto difícil. Mas será que o dia que Deus nos mandou tirar para descansar foi anulado? Foi? Se tu trabalhas de segunda a sábado, tens que descansar um dia por semana, é o princípio divino. É ou não é? Irmãos, não precisamos arranjar 7 dias de trabalho. É desobediência. Desobediência. Eu já disse aos meus amigos que trabalham para mim, quando vão lá para a minha obra, ao domingo, 0. Faltar à igreja por causa da minha obra, 0. Não quero. Primeiro é a casa do meu Deus. E deixa-me dizer, não é porque eu sou pastora. Porque eu já era assim. Quando eu tinha as minhas lojas, a minha empresa, eu trabalhava todos os dias, até sábado de manhã. E quando vinha a época de Natal, toda a gente trabalharia ao domingo, menos eu. Tinha a fama de ser rico. E ganhava muito dinheiro se abrisse o domingo. Mas nunca abria um domingo. Sabe porquê? Porque eu entendia que primeiro está Deus. Quando Deus é o primeiro, olha o que diz a Bíblia: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Está lá. Amar a Deus e obedecer-lhe. É ou não é?
Irmão, cuidado quando tu tens de trabalhar 7 dias por semana. Usa os argumentos que quiseres. Não há bênção. Porque Deus, quando tu trocas o 7º dia, seja sábado, seja domingo, eu até vou mais longe, eu não sou sabatista. Mas eu não levo a mal quem quer ser. Se eu estiver na igreja alguém quer guardar o sábado, que guarde. Eu não acho que vá para o inferno por causa disso. Eu não guardo o sábado, guardo o domingo porque entendo que o Novo Testamento deu um novo dia. E mais argumentos, isto eu não vou agora fazer uma explicação sobre isso. Mas, e vemos a igreja reunida no primeiro dia da semana, até fazia a ceia do Senhor. Amados, o que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Será que Deus mudou alguma coisa? Esta casa podia estar cheia de pessoas, mas uns estão a trabalhar, outros foram passear. Diga comigo, passear. Olhe, deixe-me dizer-lhe uma coisa que vai parecer mal. Entende melhor uma família que não vem a um culto porque foi sair com a família a passear, que também precisa, do que uma pessoa que vai trabalhar num domingo, quando trabalha a semana toda. Sabe porquê? Porque às vezes também precisamos sair com a família, tirar um dia de férias, ou uma semana. Agora, pessoas que por tudo e por nada faltam, não vêm à igreja, por tudo e por nada faltam a qualquer evento da igreja. Oh, irmão, deixa agora falar na parte B da nossa mensagem. Você já experimentou perguntar a Deus cada decisão que você toma? Porque há coisas que a Bíblia não manda fazer. Essa do domingo ou do sábado está escrita. 6 dias trabalharás e 1 descansarás. Diz ou não diz? Isso não mudou. Podemos não guardar o sábado. Achamos que o domingo é o mais correto, no Novo Testamento. Estamos no tempo da graça, a lei mudou, há um Novo Testamento. Se há um Novo Testamento é porque o Antigo foi alterado, os princípios não alteraram. Tanto que hoje não fazemos as coisas que antes se faziam no Antigo Testamento. Diga-me uma coisa, eu já disse isto aqui 1000 vezes, Deus não diz aqui se vais ficar a trabalhar para o Manel, se para o António. Diz? Não diz. Deus também não diz se vais viver em Orem ou em Fátima ou no Porto. Deus diz? Não diz. Também não diz na Bíblia que vais para a Alemanha ou vais para Portugal. Diz? Não diz. Mas uma coisa tu podes saber, buscar a Deus orientação. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quando tu não buscas Deus para tu decidires o que fazer, quando tu não buscas Deus para dizer, Deus, eu devo ou não devo fazer isto. Há pessoas que mudam de igreja também, aproveitando a deixa. Há pessoas que também mudam de igreja só porque lá na outra igreja vão tocar. E ninguém chateia com fidelidade, com dízimos, ninguém diz nada. Querem é lá montes de gente. Eu lá se não, nem há justificação, não tem que justificar nada. É aquilo que é uma igreja boa. É boa, é. Pessoas trocam de igreja sem consultar Deus, trocam de pastor. Eu não percebo que ideias são as nossas de cristianismo, que cristianismo é o nosso, que não consultamos o Espírito Santo de Deus. Será que é bom eu mudar de trabalho? Será que é bom eu sair do Brasil e vir para Portugal, ou de Portugal e ir para a França, ou da França e ir para a Alemanha, por causa disto? Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Será que é bom, Deus, eu mudar de carro agora? Não é uma questão de matemática, é uma questão de direção de Deus. Não é uma questão de ver onde ganho mais, é saber o que é que Deus quer. Será que Deus, este apartamento para onde eu vou mudar, vai ser bênção para a minha vida? Ou eu vou arranjar um vizinho que me vai infernizar a vida? Ou eu vou ter problemas de outra ordem? Vai-me perturbar o meu coração? A Bíblia diz, compra a paz e não a vendas. Estou a falar para todos, para todos nós. A obediência não declarada na Bíblia, mas declarada pelo Espírito Santo. Porque eu, pastor, eu vou mudar de igreja, porque aquela igreja lá ora-se pelos enfermos todos os dias e há curas todos os dias. Só se for da tanga. Porque o Deus cura lá, cura aqui. Não depende do pregador nem do que ora, depende da tua fé. Pode também depender da minha. Pastor, mas lá há profecias. Olha, aqui também. Estás a ouvir a palavra de Deus? Estás ou não estás?
Ouve a palavra de Deus. Ai, mas lá há muito louvor, as orações são muito fortes, eles dançam, eles saltam. Aqui também. Mas é só quando o Espírito Santo quer. Ai, pastor, mas tem aqueles cultos de oração. Ai. Mas quem é que te impede de orar? Alguém aqui te proibiu de orar? Obediência. Você acha que eu tenho alguma coisa contra? Tudo o que eu disse eu concordo. Profecia, revelação, línguas espirituais. Paulo, olha, estava tão irritado com essa gente que até disse: falem em línguas em casa, meus anormais. Porque vocês querem falar línguas na igreja quando vocês não entendem nada do que estão a falar. Porque quem fala línguas fala para a sua própria edificação. Se há línguas, haja interpretação. Paulo disse ou não disse? Mas só não queremos ouvir isto. Irmão, quando o vento do Espírito Santo sopra, ninguém aguenta. Mas tem que ser o sopro de Deus. Não tem que ser manipulado. Irmãos, agora, também já fiz isso e faço, se for preciso. Vamos louvar ao Senhor. Navegue nas ondas do Espírito. Amém! Eu não tenho nada contra, eu próprio falo línguas, eu próprio salto na presença de Deus, eu já caí na presença de Deus, eu danço na presença de Deus. Mas, irmão, a Bíblia nem é contra o bailarico. É contra. No tempo em que eu vim de lá da igreja antiga, dançar era pecado. Esqueciam que quando houve salvação do filho pródigo, houve danças na casa. Não é? O povo de Israel era um povo que dançava muito. Era um povo festeiro. Um povo que fazia festa. Eu sou a favor de dar brados de júbilo ao Senhor, dar berros de vitória ao Senhor. Amém? Eu sou a favor, aplaudir todos os povos ao Senhor. Amém? Agora isso não tem que ser todos os cultos. Isso não está em lado nenhum na Bíblia. Você pensa que a igreja primitiva tinha milagres todos os dias? Você é doido da cabeça. Houve momentos de milagres, a onda do Espírito, quando derramou-se naquele início, muita gente foi curada, mas houve montes de tempos que não havia milagres. Até houve lugar a confusões. Houve igrejas que se desvirtuaram do princípio de Deus. Houve igrejas que entraram em heresias. 2000 anos atrás, imagina 2000 anos à frente, como é que isto não há de estar? Queridos, podemos ter todos os argumentos que quisermos, mas obediência é a chave de Deus se agradar de ti. E Deus só te porá nas mãos as suas coisas grandes. Deus só te usará de forma grandiosa quando tu começares a obedecer-lhe. Ai, pastor, eu não sei o que é que se passa comigo. Eu oro e não me acontece nada. Não obedeces ao básico. Tu obedeces ao básico. Nem isso fazes. Amados, a obediência é a base para Deus poder tomar a nossa vida para fazer algo grandioso. Amém? A obediência, diga para quem estiver ao seu lado, a obediência é a mais alta forma de adoração que existe. A obediência é a mais alta forma de adoração que existe. Repita, se faz favor. Porque aqui os meninos pensam que adorar o Senhor e tal, e assim, e vêm muito bem vestidas para a fotografia e vestidos para a fotografia e pensam que isso é adorar a Deus. Adorar a Deus, meu jovem, adorar a Deus, tu que tocas e tu que cantas, é obedecer ao Senhor, é uma vida de obediência. Isso é adorar a Deus. Amém? Adorar a Deus não é ser estrela. Adorar a Deus é uma vida de obediência. Amém? A obediência é a revelação da medida do nosso amor por Deus. Diga para quem está ao seu lado, obedecer revela o meu amor. Porque, ó meu amado, eu aturo o que aturo porque amo Jesus. Eu faço o que faço porque amo Jesus. Eu obedeço a muita coisa porque realmente eu amo Jesus. Uma das coisas que eu ao longo da minha vida percebi foi que quando meto os meninos, adolescentes, a servir ao Senhor, eles vão se sentir comprometidos sem ser mais obedientes a Deus. Sabia?
Porque o servir a Deus gera em nós mais atitude perante os outros de obediência. Por isso que a gente da ICIR, eu já tive umas pessoas que deixaram a igreja, porque dizem, eu canto muito melhor que aquela menina ali. É uma vergonha você com pessoas tão experientes. Disse-me, tive uma pessoa que esteve lá tanto me dizer. Depois, há pouco tempo, fugiu do marido. Arranjou um português. Era essa adoradora. E ela disse-me isso. Já viu? Uma igreja como a sua, tínhamos a igreja praticamente também cheia, uma igreja como a sua, você tem que pôr pessoas como eu, como outras pessoas, a cantar. Eu, claro que não tive revelação para lhe dar a resposta que a pessoa precisava, não é? Porque há momentos que nos apetece dizer duas. E entre dizer duas e estar calado, às vezes calado é melhor. E, irmãos, eu não sei o que é que a gente pensa, mas os nossos meninos que estão a servir, estes jovens que andam a cartar colunas, aqueles que estão lá atrás, a coisa melhor que eles podem fazer não é só servir, é a sua vida ser em obediência. Obedecer em tudo. Diga comigo, em tudo. Não é só a dar o dízimo, porque a gente pensa que dar o dízimo é o fim de tudo. Às vezes a gente acha que o pastor quer é o nosso dízimo. Eu, se pudesse, anulava o dízimo da Bíblia. Até a mim me dava jeito. Ou não? É só a vocês que custa. E o diabo é estratega. Ele pôs os impostos tão altos que o dinheiro não chega para quase nada. Mas eu vejo milagres de Deus na minha vida. Queridos, ouça. A palavra obediência em tudo é aquilo que fará a diferença. Porque eu amo Deus e porque o amo, obedeço-lhe. Eu costumo dizer à minha esposa que eu nasci para a fazer feliz. Embora ela é muito exigente. É demasiado exigente. Mas a minha missão de vida é fazê-la feliz. E às vezes lá tenho uns miminhos, não é? Às vezes, só quando ela quer. A tua vida é para fazer o teu marido feliz. E a tua mulher feliz. É o que está na Bíblia. Vocês não são donos de si próprios. A esposa é dona do teu corpo e o corpo da tua esposa, tu és dono. A Bíblia diz que fomos os dois, formámos um só. Duas cabeças, mas um só. Para quê? Então é bom. E uma vez ouvi um pastor a dizer, quando eu faço a minha mulher feliz, eu sou mais feliz. É bom fazer o cônjuge feliz. É ou não é? Vamos ser mais felizes. Viva a irritar a mulher. Viva a fazer mal à mulher. Viva a tratá-la mal. A ver se tu és feliz. És um miserável depois. E a mulher igual. A missão da igreja, irmãos, não é só ser feliz. É fazer o mundo lá fora feliz. Nós fomos chamados para gerar felicidade ao nosso próximo. O tempo já esgotou há muito tempo, mas olha, paciência. A obediência é a revelação do nosso amor. Em João 14, 21, Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Quero que eu repita, porque eu sei que isto irrita. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, os mandamentos quais são? Tudo o que está na Bíblia. Todas as suas ordenanças. Mandamentos não são 10, são centenas, dezenas. Amém? Não é só 10. Quem tem os meus mandamentos e os guarda e lhes obedece. A tradução NVI vai mais longe. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece. Amém? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. A revelação de Deus à nossa vida tem como base nossa obediência. Já viu? Vou repetir porque vocês não entenderam e eu nem tenho aqui 10 horas, eu não vou sair daqui enquanto vocês não aprenderem. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que me obedece, aquele que guarda os meus mandamentos e obedece,
é esse que me ama. Tu só demonstras o teu amor porque obedeces a Deus. Vamos parafrasear o texto. Se eu não obedece, não revelo o amor. Se eu não revelo amor, Deus não se revela a mim. Por isso aquela gente que anda para aí a profetizar e que mente, anda amantizada, vive em união de facto com o marido, vive uma vida completamente desajustada do padrão de Deus, rouba, mente, engana, faz escândalos, desculpe, não tem revelação nenhuma de Deus. Tem? Não tem. Quem vive em união de facto, vai casar, que é assim que a gente ensina. Pode dizer amém? Quem vive namorados a ter sexo, vão casar, que é para obedecer ao Senhor. Como Deus é Deus de amor. Amém? Quem vive a mentir, deixa de mentir. Porquê é que deixa de mentir? Porque é um princípio de Deus não mentir. Quem rouba, deixa de roubar. Porquê? Por causa do amor. Nós amamos a Deus, revelamos o nosso amor com a nossa obediência. A desobediência é o meio também pelo qual há a obediência é o meio para experimentar uma profunda amizade e intimidade com Deus. O Senhor Jesus disse: os meus amigos são os que fazem a minha vontade. A intimidade com Deus é revelada pela maneira como tu vens à igreja, a tua assiduidade à igreja e muito mais do que isso. Como tu tens intimidade diária com Deus, aonde ninguém vê. Teu pai não vê, tua mãe não vê, teu marido não vê, às vezes vê, mas e a tua intimidade com Deus, com a leitura da palavra, com a oração, a tua intimidade é revelada. Porque Jesus quer passar tempo contigo. Olha o que o Senhor Jesus vivia, uma vida de intimidade com Deus. Vês Jesus a buscar Deus, vês Jesus de madrugada a ir para estar em oração com o Pai. Vê Jesus uma vida incrível de oração. O próprio Jesus. A tua desobediência abre portas a uma vida de influência demoníaca. Quero terminar com a parte negativa que é exegética, ou melhor, é hermeneuticamente até errado. A homilia é dada com o negativo primeiro e o positivo depois. Mas eu quero terminar com o negativo. E vou-te dizer o quê? Quando tu desobedeces, o diabo tem a porta aberta para entrar na tua vida. Para desarrumar a tua casa. Para desalinhar a vontade de Deus. Para te pôr a tomar decisões que Deus não tomaria no teu lugar. Quando tu desobedeces, abres a porta a todo tipo de influência demoníaca. 1 Samuel 15:23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. O texto de Saul. Leia em sua casa o capítulo 15 de 1 Samuel. Queridos, que tipo de vida nós queremos? Que tipo de atitude nós queremos ter? Vamos, meus amados, ter cuidado para que Deus possa olhar para nós. Vamos lembrar como começamos. O que é que mais agrada em Deus na minha vida? Diga comigo. Vamos dizer? Obediência. Vamos dizer juntos? Obediência. Vamos ficar de pé e vamos declarar: eu quero ser obediente. Eu quero viver debaixo da obediência. Eu quero viver para agradar a Deus. Levanta as tuas mãos para os céus, começa a falar com Deus, faz a tua oração, busca Deus com todo o teu coração, declara a Deus: eu quero ser obediente. Diz: Deus, eu quero viver em obediência, eu quero viver de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma obediente à tua palavra, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Eu gostava de ver vocês a adorar o Senhor, a pedir perdão a Deus pela vossa desobediência, a dizer: Deus, eu quero viver em obediência. Amém? Talvez alguns de nós nesta manhã queira declarar publicamente: eu quero seguir Jesus. Talvez tu tens vivido separado de Deus. Quem sabe até já foste obediente, mas afastaste do Senhor. Mas sim. A minha pergunta é: será que temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida.
Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Estou vendo alguns braços no ar. Com os teus braços no ar, eu vou orar por ti. Oh Pai, Tu estás vendo os braços no ar, Pai. Tu conheces os corações. Pai, ajuda cada um que está declarando que quer obedecer-Te, quer caminhar no princípio de Deus para a sua vida. Pai, eu peço que Tu tragas arrependimento profundo aos seus corações. Pai, em nome de Jesus, liberta as suas vidas da maldição da desobediência. Pai, ajuda cada um daqueles que têm os seus braços no ar, e Tu que estás online também podes tomar essa decisão. Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho, que nesta hora possa nascer em seu coração um desejo profundo de obedecer à Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diz comigo, todos vamos dizer: Pai, nesta manhã eu Te entrego o meu coração. Eu peço perdão dos meus pecados, por toda a minha desobediência. E ajuda-me, Deus, a tornar-me um homem, um jovem, uma criança, um homem, uma mulher, novo ou velho, não interessa, mas que eu me torne uma pessoa simplesmente obediente a Ti, em nome de Jesus. Há uma coisa que eu não me cansarei de dizer. Aprende a buscar a Deus para te guiar em cada decisão da tua vida. Cada compra, cada decisão de emprego, cada decisão de casa, cada decisão importante que pode afetar a tua vida. A escolha do teu noivo, da tua noiva, o curso que Deus quer para a tua vida. Começa, aprenda a perguntar a Deus: Deus, por favor, guia-me, ajuda-me, orienta-me. Não importa o que aconteceu até hoje, mas que de hoje para a frente tudo seja diferente. Porque também é desobediência saberes que Deus quer que vá por um lado e vais por outro. Também é desobediência.